Está na pauta do plenário a medida provisória que libera o saque de até R$ 1.045, o equivalente a um salário mínimo, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O texto ainda transfere os recursos do FGTS para o Fundo PIS/PASEP. O PIS/PASEP funciona como um 14º salário pago ao trabalhador de baixa renda, de carteira assinada ou que foi servidor público civil ou militar entre 1971 e 1988. As medidas fazem parte do pacote do governo federal para enfrentar a pandemia do coronavírus. Quem vai nos dar outras informações sobre esta medida provisória é o relator da proposta na Câmara, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Deputado, bom dia, muito obrigado por estar conosco no painel eletrônico. Muito bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É uma alegria poder falar ainda mais amanhã de hoje, quando nós vamos aprovar uma MP tão importante para o Brasil que permite um saque emergencial no FGTS. Estou muito honrado por estar podendo relatar essa matéria. O prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado, e eu gostaria de perguntar para o senhor a expectativa do governo, e no seu relatório também essas discussões foram travadas, é de que 60 milhões de trabalhadores sejam beneficiados pela medida, injetando 35 bilhões de reais na economia, ainda mais agora que estamos sob essa crise sanitária e econômica provocada pela Covid-19. Qual é a sua expectativa para esse tema? Essas medidas realmente vão amenizar essa crise econômica que estamos vivendo? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que a posição do Novo é que esse dinheiro já é do trabalhador, né? O dinheiro que o trabalhador todo mês tem depositado no seu FGTS é um dinheiro que é dele e nós entendemos que ele deveria, inclusive, em primeiro lugar, optar por ter ou não uma conta no FGTS, em segundo lugar, por utilizar essa conta da forma como ele melhor entender. Mas nós não chegamos neste ponto ainda, inclusive porque muitos dos recursos do FGTS já estão previstos para serem utilizados em outras áreas, como, por exemplo, em iniciativas na área de saneamento e da construção civil. Assim sendo, é importante que aquilo que existe no fundo de recursos possa, ainda mais no momento de crise como essa, retornar às mãos do trabalhador. E esse saque emergencial de até um salário mínimo foi já um excelente sinal vindo do governo federal de que este dinheiro vai, de fato, retornar à economia e retornar, portanto, ao bolso dos trabalhadores, que podem gastar ele da forma como melhor entender. Agora, nós estamos indo além nesta MP, com algumas propostas que visam também garantir que aqueles que tiveram redução de jornada de trabalho com redução de salário ou suspensão de contrato, possam também ter saques adicionais com a finalidade de poder justamente complementar o salário e voltar ao valor que recebiam antes dessas reduções, de acordo com aquilo que foi definido pelo MP 936. Então, nós acolhemos uma série de outras emendas de parlamentares visando dar ainda mais liberdade para o cidadão utilizar o dinheiro que já é seu e que está depositado no fundo de garantia. Agora, deputado, outro ponto que o senhor está tratando também no seu relatório é a extinção do fundo PIS/PASEP, que hoje tem um patrimônio estimado em 21 bilhões de reais. Como é que esse ponto está disciplinado no seu relatório? Olha, o fundo PIS/PASEP, ele deixou de receber novos aportes desde a promulgação da Constituição em 1888, mais especificamente a 5 de outubro de 1988. Naquela época, até aquela época, os trabalhadores recolhiam, né, para contas individuais um valor para o fundo PIS/PASEP, e esse valor está parado desde então. Já houve, em anos anteriores, iniciativas de governos permitindo que o cidadão pudesse sacar o valor, mas poucos souberam dessa informação. Hoje, para vocês terem ideia, são 11 milhões de brasileiros que têm 21 bilhões, como você falou,
né, depositados nesse fundo PIS/PASEP. Muitos brasileiros, inclusive, que com o andar do tempo já faleceram, né? Herdeiros têm direito a esse valor porque, repito, faz 32 anos que não há movimentação nesse fundo. Então, para garantir liquidez ao FGTS, o governo fez essa transferência de 21 bilhões e previu que em 5 anos o dinheiro deste fundo seria transferido à União, né, desde que os herdeiros desse valor, ou os proprietários, se ainda vivos, não tivessem recorrido ao saque desse valor. Nós entendemos, inclusive acatando também emendas apresentadas, que esse período de 5 anos é pequeno, ainda mais considerado que há 32 anos que esse fundo encontra-se parado, e que o governo precisa se esforçar mais para buscar identificar os verdadeiros donos ou herdeiros desses recursos, e por isso nós decidimos suprimir o artigo 5º do relatório, permitindo que esse dinheiro continue sendo utilizado dentro do FGTS, né, como um instrumento de liquidez a mais, mas, por outro lado, que ele não vá para a União, porque, no limite, isso pode ser considerado, inclusive, como um confisco do dinheiro de pessoas que têm propriedade sobre ele. Imagina, a gente que, eventualmente, pode ter 5, 10 mil reais depositados, ou herdeiros de pessoas que têm esse valor, ou tinham esse valor depositado, e que, sem serem avisados de uma forma mais transparente, né, vejam esse valor em 2025 ser revertidos para os cofres da União. Nós entendemos que não deve ser o caso e por isso nós decidimos suprimir o artigo 5º e discutir esse tema, eventualmente, num projeto de lei específico. E por conta dessa sua iniciativa, então também o pagamento do abono salarial continua garantido? Na verdade, o abono salarial ele não entra no escopo da MP, né? Ele já estava garantido pelas legislações anteriores, inclusive a própria medida provisória, a própria PEC da Previdência, na sua promulgação, né? Ela acabou prevendo a manutenção das regras do abono. Perfeito, deputado. Com esse aporte de recursos previsto nessa medida provisória, o objetivo da equipe econômica é auxiliar a liquidez do trabalhador nesse momento de crise econômica. Mas a oposição tem falado que essa injeção única de recursos acaba beneficiando a economia apenas de forma pontual, porque a pessoa vai pegar seu dinheiro e depois vai voltar à mesma situação. De que forma o senhor considera que esses recursos vão ajudar efetivamente na movimentação da economia? Na verdade, as propostas, algumas das propostas mais liberalizantes têm vindo justamente da oposição nesse tema do FGTS. Algumas propostas, inclusive, acatadas no relatório. Há outras que, lamentavelmente, no momento não se podem acatar, como inclusive a transferência de todos os recursos do FGTS que a pessoa tem disponível para a sua conta. Seria a proposta dos meus sonhos, inclusive também a proposta ideal, mas que, lamentavelmente, em virtude do fluxo de caixa atual do FGTS, os compromissos já assumidos, com os quais eu discordo, mas lamentavelmente já foram assumidos, não há condição de, nesse momento, esse recurso integralmente ir para a conta dos detentores desse dinheiro. Mas eu, pelo contrário, tenho visto justamente os partidários de várias agremiações de esquerda, na verdade todas elas, defendendo a manutenção desses recursos nas mãos dos trabalhadores. O PSOL, o PCdoB, o PSB, todos, inclusive o PT, aliás, todos eles fizeram emendas no sentido de garantir que pelo menos fosse prorrogado o prazo da transferência dos recursos do PIS/PASEP para a União. Por isso mesmo nós decidimos acatar uma das emendas que previa a extinção desse artigo 5º, e de outra parte também vários parlamentares, né, propuseram lá na oposição que fosse transferido o recurso integral das contas do FGTS para o cidadão, porque todos hoje entendem, ainda mais num período de crise, seja você liberal ou não, que o dinheiro precisa estar no bolso das pessoas. E esse dinheiro não é dinheiro público, não é dinheiro arrecadado por meio de impostos, e que às vezes muitos não entendem.
esse dinheiro do FGTS é um dinheiro que foi retirado do cidadão, foi pago sim pelo seu empregador, mas que poderia ter ido de outra forma para o seu salário, uma complementação salarial ou para outro tipo de fundo. Então esse dinheiro é de propriedade dele. Logo, nós não estamos falando aqui de um auxílio para um determinado setor pago por todos os demais cidadãos brasileiros, como acontece muitas vezes quando nós aprovamos leis setoriais na Câmara. Não, nós estamos falando simplesmente em devolver o dinheiro que já foi pago em FGTS por brasileiros para eles mesmos. Então, por isso, nesse sentido, entendo que essa matéria vai ter uma discussão muito boa na Câmara e não vai ter dificuldade de ser aprovado por todos os espectros ideológicos que nós temos no Parlamento. Perfeito. A minha última pergunta seria exatamente sobre isso, deputado. Então, a sua expectativa é de uma votação bastante tranquila a partir de hoje no plenário da Câmara? Eu acredito que sim, acho que existem, obviamente, algumas preocupações da parte de instituições governamentais, principalmente por conta do próprio Conselho Curador da FGTS, da Caixa Econômica Federal, que chegaram até nós, obviamente, como relator, nós conversamos, ouvimos todas as ponderações feitas. Há uma defesa também feita do Caixa, da instituição, já que a instituição, repito, tem outros compromissos feitos no passado e que precisam ser honrados, mas dentro daquilo que a gente entende como razoável, atendendo aos anseios da maior parte do parlamento, temos que o nosso relatório está sendo muito ponderado, equilibrado e racional. Espero que esse seja o entendimento da Casa como um todo e assim tenha realmente uma votação tranquila hoje no plenário da Câmara. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, ele que está relatando a medida provisória que libera o saque de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e também trata de algumas questões referentes ao fundo do PIS/PASEP. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui, muito obrigado por esses esclarecimentos tão importantes a respeito dessa medida provisória que vai garantir uma renda adicional para os trabalhadores nesse momento de crise econômica e também desejo sucesso ao senhor na condução da discussão do seu relatório no plenário da Câmara. Muito obrigado, deputado. Muitíssimo obrigado, Márcio. Obrigado pela oportunidade também que a Rádio Câmara dá para o debate sempre ser plural e podermos discutir os diferentes aspectos que estão envolvidos em uma discussão tão importante como esta MP 946. De novo, repetindo, nós entendemos que esse dinheiro é do cidadão. Nós, do Novo, sempre vamos buscar ampliar as possibilidades do cidadão ter acesso a esse recurso que já é seu. Muito obrigado, um excelente dia. Muito obrigado mais uma vez ao deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul.